Uma reunião entre os prefeitos de Camboriú, Elcio Cunha, e Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, retoma um assunto, né, que já no passado chegou a ser discutido, mas nunca implementado, que seria um consórcio entre as duas cidades para tratar a questão da água e principalmente a questão do esgoto, a coleta e tratamento do esgoto, que em Camboriú é inexistente. Estamos recebendo aqui no programa o Ricardo Miranda, que é diretor-presidente da Águas de Camboriú. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes. Ô Ricardo, o que você acha dessa... Bem, a Águas de Camboriú, né, através de uma licitação, assumiu a responsabilidade e privatizou a água em Camboriú. Agora, o que você tem entendido desse entendimento entre as duas prefeituras na questão do esgoto? Elias, esse assunto tem um histórico. Esse assunto, na verdade, ele foi provocado, inclusive, pela própria Águas de Camboriú, que uma vez que o município de Camboriú perdeu aquele recurso do PAC, aquele recurso que estava contemplado para o sistema de coleta e tratamento de esgoto, a concessionária protocolou um ofício para o prefeito Elcio, e se colocou à disposição para assumir esse investimento, que na ordem de aproximadamente 100 milhões, inclusive com uma área de cobertura maior. Investimento esse que vai beneficiar diretamente o Balneário Camboriú. Esse assunto foi levado para o Comitê de Saneamento de Camboriú, e foi aprovado por unanimidade que a concessionária apresentasse uma proposta. E dentro dessa proposta foram levados em consideração algumas premissas. Uma das premissas é tratar o esgoto de Camboriú na estação de tratamento de Balneário Camboriú. E nós vamos levar essa premissa sim em consideração. Essa cooperação entre os dois municípios, ela é muito importante, acelera a questão do tratamento de esgoto, mas o investimento principal não é na estação. Nós estamos falando de aproximadamente 240 quilômetros de rede de coleta. Fora a rede, nós estamos falando de 30 elevatórias. O investimento estimado para atender Camboriú, universalizar o serviço, é na ordem de aproximadamente 100 milhões de reais. Então a concessionária sim está de portas abertas para assumir esse investimento. Obviamente nós vamos levar em consideração se há capacidade técnica, há capacidade legal e existe licenciamento ambiental para isso, para tratar o esgoto aqui em Balneário Camboriú, que inclusive é uma forma de acelerar, reduzir investimento e ter um impacto menor na tarifa. Com uma certa agilidade, pelo fato de ser uma empresa privada, não ter que passar por um processo de licitação pública, a concessionária tem muita agilidade para poder fazer esses investimentos, uma vez definido o modelo e obtidos os licenciamentos ambientais. Você imagina se uma obra desse porte fosse ser executada por um ente público, o quanto que seria complexo a questão dos licenciamentos, a questão do próprio, nem tanto dos licenciamentos, porque isso não muda, independente de ser privado ou público, mas para licitar um projeto dessa magnitude, quanto tempo se levaria para fazer uma licitação dessa? Tanto é verdade que foi perdida a verba, né, que estava praticamente já definida, digamos. Eu não sei exatamente quais foram os motivos, o que a gente sabe é que essa verba não existe. A empresa tem capacidade de investimento, consegue fazer esses investimentos em pouco tempo. A nossa estimativa para universalizar o serviço em Camboriú de coleta e tratamento de esgoto é de aproximadamente 5 anos. Isso levando em consideração implantar uma nova estação de tratamento, 240 quilômetros de rede de coleta de esgoto e 30 elevatórias. Então, uma empresa privada tem capacidade técnica, tem capacidade financeira e nós estamos à disposição. Se houver possibilidade de utilizar os equipamentos já instalados em Balneário Camboriú, por que não? Seria mais rápido, né? Agora, a tratativa, a gente viu que essa primeira conversa foi entre os dois prefeitos, né? A empresa para empresa, já existe alguma conversa? Na verdade, nós, nessa reunião do Conselho de Saneamento, estavam presentes representantes da EMASA, a diretora técnica da EMASA, a Roberta, estava presente. Essa apresentação foi realizada dentro do gabinete, teve uma participação de diversos secretários, prefeito, vice-prefeito de Camboriú, isso foi levado para o ambiente, ou seja, esse estudo já está em andamento. Nós já levamos inclusive essa conversa para dentro da agência reguladora da ARESC, que é a mesma agência para os dois municípios. Uma coisa é certa, uma solução vai ser encontrada, e uma solução, importante frisar, que não impacte muito no bolso do morador de Camboriú, porque seja lá como for ser prestado o serviço,
utilizando a estação de balneário, não utilizando, alguém tem que pagar essa tarifa. Ou seja, nós vamos montar um modelo, e provavelmente é nessa linha que o prefeito vai, um modelo que não impacte no bolso do usuário. Mas Ricardo, porque hoje, por exemplo, a água tratada, embora captada em Camboriú, é tratada no balneário e volta para Camboriú, e a Águas de Camboriú cobra a tarifa, pagando, claro, pela água tratada do balneário. Aí no esgoto seria mais ou menos esse mesmo processo, quer dizer, mandaria o esgoto in natura, Balneário Camboriú trataria e cobraria uma taxa de Camboriú? Nós precisamos definir o modelo. Agora, uma coisa é certa, seja qual for o modelo, nós estamos falando de um investimento pesadíssimo em rede, em bombeamento. Para esse esgoto chegar até a estação, precisa de rede e de bombeamento. Ou seja, existe um investimento na ordem de 60, 70 milhões só em rede e em bombeamento, independentemente da estação onde vai ser tratado. Então, precisa se encontrar um modelo também que leve em consideração esses investimentos, que leve em consideração uma solução a curto, médio e longo prazo. Você imagina o seguinte: para executar uma obra desse porte, uma obra de 240 quilômetros de rede com 30 estações elevatórias de esgoto, uma meta relativamente ousada seria realizar isso dentro de 4 anos. Dentro de 4 anos, com crescimento populacional de Balneário Camboriú, crescimento populacional de Camboriú, já é um volume de esgoto maior a ser tratado. Então precisa se entender, primeiro, se existe capacidade da estação de tratamento de Balneário Camboriú, como é que ela está frente ao licenciamento ambiental, como que é a capacidade de expansão dela a curto, médio e longo prazo, porque você concorda comigo, não dá para fazer um investimento de 60, 70 milhões para durar 5, 10 anos. Nós temos que levar em consideração um horizonte de longo prazo. Então, todos esses fatores precisam ser muito bem analisados, tratados com muita responsabilidade para se encontrar a solução mais adequada. Inclusive a recuperação das ruas, né, que seriam cortadas para a instalação do esgoto, né? Não, tem uma série de fatores, né? E eu vou te fazer um comentário aqui. Depois disso existe também a adesão, porque não é só você disponibilizar o serviço que as pessoas de imediato já se ligam na rede. Existe uma tendência natural, muitos têm consciência, querem o serviço, querem pagar, mas vários também não querem. Então, você precisa fazer um trabalho intensivo de adesão para que as pessoas de fato se liguem à rede. É um trabalho complexo, mas tudo se caminha para se chegar a uma solução no menor prazo possível. O dinheiro, a Imasa, o prefeito Fabrício Oliveira disse ontem que teria disponibilidade de algum recurso, mesmo porque a Imasa é superavitária em Balneário Camboriú, né? Quer dizer, agora só falta o entendimento. O que precisa é se chegar no modelo, e esse modelo ser aprovado também pela agência reguladora de Santa Catarina, que é a agência dos 2 municípios. O modelo de tratar na Imasa é um modelo, se houver disponibilidade, que faz sentido, acelera inclusive o tratamento, isso tem um impacto muito positivo no meio ambiente. Como também não está descartado, e isso pode ser também colocado na mesa, a concessionária, já que é uma empresa privada, tem capacidade de investimento, colocar uma estação com uma capacidade maior e também tratar o esgoto de Balneário Camboriú, levando em consideração o crescimento vegetativo. Por que não? Pois é. Só uma perguntinha agora rápida, nós encerramos, não podia deixar de fazer essa pergunta mesmo, porque tem muita gente que já fica preocupado. Verão chegando, água vai ter em quantidade suficiente para atender a demanda em Camboriú? Olha, a questão da temporada do pico sempre é um momento extremamente difícil no litorâneo. A Imasa tem nos fornecido água num volume suficiente. Existe uma série de questões que estão sendo realizadas para melhorar a distribuição, interligações de adutoras, novas bombas, melhorias na rede. E vamos inaugurar agora 2 reservatórios, cada um com 2 milhões de litros de água tratada. Hoje, para você ter uma ideia, o município de Camboriú possui apenas 1 milhão de litros de reservação. Que é a metade do que tem a Imasa na Rua Venezuela, por exemplo. Vai passar a ter 5 milhões. Isso vai fazer uma diferença. Aproveito aqui para dizer que na próxima semana nós já estaremos fazendo os testes nos reservatórios. Vamos convidar as autoridades para que conheçam a obra, vejam em funcionamento e contamos com ela para essa temporada. Perfeito.
Obrigado, Ricardo Miranda, diretor-presidente de Águas de Camboriú, que esteve conosco, né, planando a respeito de um eventual consórcio para tratamento de esgoto entre os dois municípios. Um dia a gente fala de Bombinhas e Penha também, a gente tem que falar de vez em quando alguma coisa. E São Francisco, né? Também. O pessoal lá em São Francisco acompanha a nossa programação aqui diariamente também. Grande abraço, então, Ricardo. Obrigado, boa tarde.